Lá a gente vê em Brasília, lá aqueles rumores, aquelas coisas todas. Mas a gente está aqui para falar de um caso muito sério. E é tão sério, mas tão sério, que eu pedi para um dos mentores de um abaixo-assinado comparecer aqui para contar. Daqui um pouco ele chega. É dos grandes assassinos. É gente que não tem. São criminosos mesmo, não tem lógica. Uns mataram os pais. O outro pegou a filha e jogou pela janela. O Cupertino matou lá uma família porque não estava contente com o namoro da filha dele. A Suzane von Richthofen que matou os pais. E eu me pergunto assim, por que essa gente está na rua? Por que eles estão na rua? Aí todo mundo ficou sabendo lá que a von Richthofen saiu e não conseguia ficar em lugar nenhum. Toda cidade que ela ia, as pessoas se sentiam mal e queriam pôr ela para fora, de medo, evidentemente. Aquela japonesa também lá que matou o marido e cortou ela em pedacinho, também ninguém consegue ficar perto dela. Mas o que deixa a gente mais preocupado é um abaixo-assinado que fizeram para que o Nardoni Filho, ele saia do lugar que ele está, porque está incomodando a todo mundo. E um abaixo-assinado é de muitas pessoas. E o Agripino Magalhães, que é um suplente de deputado estadual, ele foi mais além. Ele entrou com um pedido na Justiça Criminal, pedindo para se rever a periculosidade dele e da mulher dele, que eu não sei se vocês sabem, mas a mulher do sujeito lá voltou já com ele. E tá todo mundo com medo deles, com medo. E a gente não pode aceitar que eles não cumpriram a pena ainda e já estão juntos, quem sabe, para a prática de outros crimes. Se vocês olharem bem para o semblante dessas pessoas, vocês vão perceber que tem alguma coisa de estranho. Mas, no caso dos Nardoni, o Agripino, eles estão preocupados porque ele está rodeando lá por Santana, por Tucuruvi, por Santa Terezinha, até Mariporã. E eles têm medo que eles venham a fazer outras loucuras. O que mais as pessoas ficam preocupadas, gente, é que se o elemento pegou e jogou a filha de um prédio alto, imagina o que ele pode fazer para a filha dos outros. Será que, psiquiatricamente falando, eles estão bem da cabeça? Será que é só ruindade ou é problema mental? Será que fizeram todos os exames para eles poderem ter a liberdade antes de cumprir a pena? E a gente pergunta assim, puxa vida, né? O Xambinho fez um crime bárbaro. Ele pegou lá um casal que sei lá, ficou lá tava numa cidade do interior, em algum lugar lá, num acampamento, e matou os dois, né? O Xambinho está preso até hoje. E se vocês olharem bem para ele, a impressão é que quebraram ele, porque ele estava aleijado. Por que o Xambinho, menor de idade, está preso até hoje? Será que porque a família dele é importante, a família da moça que morreu, a vítima? Será que porque o pai acho que é deputado? E por que o Nardoni saiu? E por que a mulher do Nardoni saiu? E outra coisa, tem uma máxima que diz que quando as pessoas estão cumprindo pena, eles devem ficar separados. Por que os dois já estão juntos? E o que eles vão fazer na rua?
Você imagina só. Agora tem uma coisa pior que vocês não sabem ainda. Estudando a literatura dos dois, a gente vê que muitas pessoas disseram que o pai dele, o Nardoni pai, é um homem bilhardário, construtor lá de Santana. Santana, mesmo lugar que fizeram abaixo-assinado. Ele tem participação no crime. Pela história que contaram, não sei se é história com H ou história, mas eles contaram que no momento que a moça deu uma pancada na menina lá e ela ficou desacordada, eles acreditavam que ela estava morta, o Nardoni filho ligou para o Nardoni pai e o pai deu as orientações de como ele dava um jeito para simular uma situação para afastar o crime. Um jeito de trazer dúvidas, né, com relação à inocência dele. E esse pai está na rua. Se foi processado, arquivaram. Eu me lembro na época que eu ia visitar aquele médico que pegou 300 anos de cadeia lá, que ia conversar com ele, Abdul Masih. Uma das policiais que tomavam conta das mulheres, ela contou que a mulher do Nardoni contou que o pai tinha participação nesse crime. Mas a impressão que dá é que não ouviram ela ou simplesmente esqueceram, né? Mas então é assim, ó. Todo mundo está vendo lá em Santana o Nardoni filho, com o Nardoni pai, passeando, indo e vindo, entrando em tudo que é lugar. A mulher dele, a mulher do Nardoni filho, junto com ele, né, que retornou, e quem vai pagar o pato é a sociedade? Será que não tem uma medida, alguma coisa, gente, que faça com que essa gente retorne para a cadeia? Porque se ele cumprir pena, e pensem bem, né? Além de cumprir pena, devia ter uma medida de segurança. O que é uma medida de segurança? Quando a pessoa faz um crime bárbaro, que nem a Westhofer lá, que matou os pais, ela não foi só matou os pais, ela deixou os criminosos adentrarem lá e ficou vendo os pais ser mortos, né? Então a mulher se vê que tem problema psiquiátrico lá, tá na cara, que não é normal a pessoa desse jeito, né? Então, como é que ela tá na rua? Como é que um pai pega a filha e joga pela janela? Viva ou morta? Como é que pode? Explica para mim. Eu me lembro de um júri que eu fiz, e um júri deve ser de uns dois anos para trás. O rapaz estava namorando com uma menina na Praça da Sé, que levou ela para casa, e a menina não era menina, era menino, só que parecia uma menina. E o sujeito deu 7 facadas na menina e depois jogou ela pela janela. E eu perguntei, porque eu era advogado da acusação, perguntei para o rapaz assim, ô companheiro, vem cá, me diz uma coisa. Quando você jogou ela pela janela, ela já estava morta? Ele falou assim, olha, se não estava, ela morreu lá. Então, a mesma resposta a gente vê no caso dos Nardoni. Eles acharam que tinham matado a menina, pelo que consta, o pai ensinou a forma deles dar um jeito lá para tentar simular uma outra situação, que a menina caiu da janela, sei lá. E agora estão os dois marginais, os dois criminosos, os dois bandidos, sem um laudo psiquiátrico, sem tornozeleira eletrônica, passeando pelos bairros como se não tivesse acontecido nada. Agora vocês imaginaram se os dois, ou os três, né, com o pai, bate o carro e eles ficam nervosos, o que eles podem fazer? Se eles jogarem a filha pela janela, eles não podem jogar também uma pessoa, dar um tiro, uma pancada. São milionários. Me explica como a gente vai se livrar de um negócio desse. A gente fica preocupado em saber como a nossa justiça é falha. Se existe uma medida de segurança que, psiquiatricamente falando, quando o elemento está na iminência de sair, eles vão cumprir a pena inteira. E eles são perigosos,
essa medida de segurança, eles fazem uma avaliação psiquiátrica e colocam eles no hospício. Então ele sai da cadeia, tá? Saiu e vai para um departamento para ficar lá, para não jogar outra criança pela janela, para não matar os outros pais, ou pais de outras pessoas, para não cortar as pessoas em picadinho. Mas a gente vê que ninguém está preocupado com isso. Se a pessoa tem bons advogados, tem estrutura econômica, ele consegue milagres. Por quê? Porque eu acho que é uma injustiça bem referendada pelo Agrippino. O que o Agrippino acha? Ele acha que esses dois elementos estão colocando em risco Santana, Tucuruvi e todos os bairros da Santa Terezinha, porque eles querem conviver no lugar que eles mataram a filha. Como numa demonstração do seguinte: olha, a gente matou a filha, uma criança, mas a gente está aqui. E se você não gostar, você pode seguir o mesmo caminho. Eu, francamente, eu estou falando isso para vocês, também fico preocupado, porque você não sabe a estrutura que essa gente tem, né? Mas de verdade, o que eu quero dizer para vocês é que se tem abaixo-assinado, mais de 300, 400 pessoas assinaram, dizendo que eles estão incomodando, pedindo para a justiça fazer justiça, pedindo para eles retornarem para a cadeia, que é o lugar deles, ou passarem por uma instituição psiquiátrica. Antigamente era perto de Mariporã, lá. Era um lugar, agora eu não sei onde que tem mais, mas na verdade eles são uma bomba relógio que pode acontecer para qualquer um. Basta dizer para vocês o seguinte: olha, se uma pessoa tem estrutura para aprender, para pegar uma filha da gente, do sangue da gente, e matar, e para garantir a impunidade, jogar pela janela porque diz a lenda que o pai mandou, você vê que a pessoa não bate bem. Ao mesmo tempo, essa moça, a mulher dele, é pior ainda, porque a impressão que dá é que foi ela que fez essa situação e ele simplesmente jogou a moça de lá de cima, a criança. Que eu duvido que um pai ia destruir uma menina a ponto de matar. Mas eu acho que os dois juntos, eles tiveram assim uma força que, se eles estivessem separados, eles nunca fariam. Eu me lembro de um caso nos Estados Unidos, e vou contar para vocês aqui. Eram dois elementos, dois rapazes, e que eles se uniram, acho que para fazer um roubo, sabe assim. E eles, quando eles se juntaram, se formaram assim, uma espécie de uma associação criminosa, e eles não se contentaram em roubar as pessoas, as mulheres, eles estupraram e mataram as pessoas que eles estavam assaltando. E eles foram para a cadeia. E nos Estados Unidos não é que nem aqui, né? Se um pai mata uma filha, lá é cadeira elétrica, ou injeção letal, ele pode escolher enforcamento. Se vai lá nos países da Arábia, lá eles cortam a cabeça do sujeito, a maioria enforca. Mas aqui no Brasil não, é diferente. Mas então vamos lá, nos Estados Unidos eles foram os dois condenados à morte, e um deles conseguiu lá um laudo dizendo o seguinte, que se os dois estivessem juntos, eles praticariam aqueles crimes bárbaros, porque um dava força para o outro. Mas se eles estivessem separados, não ia acontecer isso nunca, porque um mandava e o outro fazia. Eles foram executados lá, os dois foram para a cadeira elétrica, mas, na verdade, aqui é a mesma coisa. A gente tem um pai de uma filha maravilhosa, uma filha querida lá, que está passando o dia com o pai. Aí a madrasta faz alguma coisa terrível lá,
A impressão que dá é que ela que deixou a criança naquele estado lá, aparecendo que estava morta, né? E o que aconteceu para os dois, minha gente? O que aconteceu para os dois? Eles pegaram a criança lá e jogaram lá de cima e ela estava viva. Mas se você for dar uma olhada no Xambinha, foi a mesma coisa. Ele viu lá os dois lá dormindo lá num lugar lá. Caçaram os dois meninos lá e não se contentaram só em assaltar. Estupraram a moça e mataram os dois com requintes de perversidade. Aí você vai aqui perto lá e você vê lá o rapaz pegando e matando. Então, que tipo de gente que é isso? Será que de verdade eles não, além de ser ruim, eles não têm problema psiquiátrico? Por que o Estado não estabelece uma medida cautelar ou mesmo uma medida de segurança para manter essa gente presa? Quem que pode garantir para vocês que eles não vão matar de novo? E o pior, vocês não sabem. Eles não tentaram inventar a história que a menina que pulou? Ou, pelo que dizem, o pai mandou fazer isso e que eu não entendo ainda por que ele não está respondendo, porque se houve uma participação, na dúvida quem discute isso daí é o júri. Parece que ele não foi para júri, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, como é que fica a situação de uma outra pessoa que possa correr o mesmo risco? E leve em consideração o seguinte, se eles tentaram simular uma situação porque eles mataram a filha e a madrasta matou a filha do rapaz, se eles fizerem isso na rua com uma outra criança, uma outra pessoa, eles vão tentar fazer o mesmo esquema. E a gente vai ficar refém disso daí? Será que os vizinhos dele vão gostar da permanência deles lá? E o pai dele passeando de carrão com ele na rua e mostrando, olha, meu filho matou a filha e está aqui, ó. Não cumpriu a pena toda e por graças à ironia do destino, ele está aqui de novo. Será que isso aqui não é uma afronta? Pô, a Westhofer foi lá, acho que para Águas de Lindóia, lá puseram ela para correr. A outra foi ser Uber, não sei aonde, e falsificou a documentação. Os caras são... Eles, na verdade, eles não... Na cabeça deles, eles fazem de tudo de errado. É uma sequência de crimes. Será que o povo vai aceitar esse tipo de situação? Então eu acho o seguinte, olha, me chegou nas minhas mãos esse abaixo-assinado de mais de 500 pessoas, e eu vou levar a conhecimento deles lá no Ministério Público. Mas o que eu queria de verdade, para dizer para vocês, gente, é que nós estamos cansados desse tipo de coisa. Está adentrando aqui o nosso amigo Agripino Magalhães, ele é suplente de deputado estadual, e eu tenho certeza que dessa vez ele vai entrar, sabe? Vai entrar. E o Agripino é gozado, aqui, Agripino, eu conheço ele há muito tempo, né? Ele é um amigão, gosto dele mesmo. E ele é o presidente dos GLS+. Ele fala, tem um monte de número nesse negócio aqui. Mas por que ele é o presidente? É porque ele coordena a turma. Você não sabe, uma vez, né? Ele falou assim para mim, Carbone, tem 1 milhão de pessoas querendo te conhecer aqui, né? Eu falei, uai, que esquisito. Não, mas eu quero apresentar você para esse 1 milhão de pessoas. Era lá na Avenida Paulista, naquela solenidade gay lá de domingo. A parada gay, e eu fiquei até impressionado. Mas aí tinha um carro lá, um carro grandão lá, sabe? E tava lá o governador, o prefeito, tá? Um monte de gente importante. O Agripino, eu falei, por que eu não? Também eu fui lá e a gente fez uma festa. Agripino, você está entrando aqui, é um prazer te ver de novo, porque ele já veio várias vezes. Fala alguma coisa para o nosso povo aqui para a gente começar. Primeiro, doutor, é um prazer estar aqui no seu programa, é uma honra. Você que é um dos maiores advogados deste país e que está sempre aí também na luta, fazendo justiça pelo nosso povo. E você que é uma pessoa que dá sempre a mão às pessoas que mais necessitam, está sempre atento
a tudo o que acontece, não só na cidade de São Paulo, no estado, mas a nível de Brasil, viu, doutor? Muito obrigado mesmo pelo convite de estar aqui, viu? Agripino, eu achei legal, quando eu vi a tua causa, e que eu quis abraçar, né? Eu vi que você fez um abaixo-assinado pedindo para a turma recolher o Nardoni e a mulher do Nardoni, né? Tá certo? E eu achei, pera, não é só isso, não. E eu também achei interessante. E quando eu vi aqueles milhares de assinaturas lá, é porque está incomodando muita gente. Então, Agripino, o que te levou a fazer isso? Doutor, primeiro pela a falta de sensibilidade, pela falta de caráter desses criminosos, sabe? Porque eles são criminosos, né? A gente nem pode chamar eles de ser, essas duas pessoas de ser humanos. São pessoas totalmente que faz mal à sociedade, que anda pelas ruas da cidade de São Paulo, principalmente na zona norte de São Paulo, em Santana, no shopping Centenorte, no shopping D, nas ruas da região, do bairro de Santana. Recentemente, doutor, eles estavam também dentro de um supermercado fazendo compras, fazendo academia. E isso, doutor, com sua ajuda, como um dos maiores advogados criminalistas desse país, não só desse país, mas de outros, e você com sua sensibilidade de sempre nos ajudar, a gente quer que esses criminosos, esses vermes, tanto o Alexandre Nardoni como a Ana Carolina Jatobá, volte para a prisão e que possa cumprir A pena, é isso, é verdade. que eles estão soltos por aí, andando nas ruas, e nas mãos deles, doutor, estão sujas, banhadas, tanto do pai como da madrasta, de sangue daquela criança inocente, daquele anjinho Isabela Nardoni. Deixa eu explicar para vocês o que é a gravidade de um caso desse. Olha, vamos imaginar o seguinte, ó. Um pai faz uma filha. Depois, ou há uma separação lá do casal, aquelas coisas todas, e a criança, ela precisa do pai e precisa da mãe. Normalmente, a guarda é compartilhada. Fica lá um período com a mãe e um período com o pai. A maioria do tempo ela passa com a mãe porque a mãe gestou, porque a mãe pariu, porque a mãe criou. E o pai, a obrigação dele é fim de semana, é nas férias lá, um mês sim para ele, um mês para... É coisa normal, em julho, 15 dias para cada um. E a criança é uma gracinha, né? Como toda criança é. Então, é assim, ó. A gente não está falando aqui de um crimezinho lá, um negócio lá, ó, brigou, uma briga de casal, deram uma facada, coisa séria, mas vem cá. O pai pegar e jogar ela pela janela, e pelo que contaram, quem mandou foi o pai dele, e a Criminosa, madrasta, tá na cara que foi ela. Você tem dúvida? Eu não tenho. É difícil acreditar que o pai lá que estava dirigindo ia dar uma pancada na cabeça da menina lá, e ela ia bater a cabeça lá e ia morrer. Não morreu, mas parece que tinha morrido. Então, a gente tenta ver o tipo de pessoa que é. Antigamente é gozado porque, eu não sei se o Agripino sabe, Sim. mas antigamente tinha os caracteres lombrosianos. O lombrosiano falava que olhava na cara da pessoa isso mesmo, e ele doutor. já via aquele que era o criminoso nato. Não existe isso daí, né? É difícil acreditar, né? Mas no passado pode até acontecer isso daqui. Mas, na verdade, o sujeito que tem uma petulância é um criminoso safado que pega uma criança lá e acha que está morto porque a outra matou e ele está junto e abre lá e joga lá de cima. Ou ele tem um problema na cabeça, ou ele é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que ele merecia sair da cadeia e ser internado no hospício. Para verificar a periculosidade. Quando o juiz da execução penal, porque esse processo vai para a execução penal, autorizou a liberdade condicional dele e autorizou a liberdade da outra, ele não está preocupado com o que eles vão fazer lá fora. Verdade. Mas o que eu quero dizer para você, lembrar para a Agripina, é o seguinte: se ele matou a filha dele e tentou esconder esse fato, mesmo se o pai ajudou, não ajudou, ele jogou ela pela janela lá, e se não morreu, ela morreu na queda,
ele pode fazer com outro. Com certeza. E vai esconder também. É. E aí vai ter outra pessoa sofrendo. Então, quantos já tem de assinatura? Nós já temos quase 1.000 assinaturas, viu, doutor? Agora vem cá, 1.000 assinaturas de medo de 2 assassinos que estão na rua que não cumpriram pena. É. Que eles deviam sair da cadeia e ir para o hospício. Aí você fala, ele é louco. Tirar da sei. sociedade, né, doutor? Exato. Por que o Chambinha está aleijado e não está solto? Será que porque o pai das meninas, graças a Deus, tem tanta força que conseguiu manter ele preso? Pois é. Agora, por que eles... Olha, esse pai que todo mundo fala que ele que mandou jogar lá de cima, o pai dele... Que é o avô da Isabela. É biliardário, ele manda em Santana. Os imóveis dele é fantástico. E vou contar para você, o cara não é tão sério como vocês estão vendo, não. Agora, ele está desfilando com o filho dele na rua. A mulherzinha dele lá... Fazendo academia. Academia e colocando em risco todo mundo, porque eu não vi esse cara trabalhar. Será que é isso? Mas agora, na segunda parte do programa, o Agripino vai contar tudo. E eu vou estar aqui com vocês. Um abração para todos. Aê! Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Vai ser morto essa paulada. Uma pessoa terrível. É verdade. Depois ela foi cumprir pena e se juntou lá com uma turma e casou com uma outra mulher lá e destruiu a vida de um monte de gente, inclusive de um promotor de justiça. Depois ela saiu e ainda casou com um médico. E casou com um médico, teve um filho. Eu não sei como é que pode. O Cupertino, ele não gostou lá que a filha arrumou o namorado e matou a família inteira. Um jovem, ator, talentoso. Aí a gente tem lá o Chambinha, que pegou e matou um casal de namorado de graça, sabe, de graça. O goleiro Bruno foi lá, matou a mulher e só não matou o filho porque ele queria pagar em cheque. Você acredita? Ele levou 20 mil reais para matar a Samúdio e levou um cheque de 20 mil para matar o menino. Só que o Bola não aceitava cheque. Então o Bola pegou e deu de presente o menino, senão o menino tinha morrido também. E graças a essa situação, o menino está vivo até hoje, né? Está um moço. Sim. E ao mesmo tempo, a pessoa que ganhou de presente, porque ele deu na rua a criança, o Bola. Mas, só para vocês terem uma ideia, quando o Jailson contou do crime, o Bruno, eles viram pegar a moça, cortar o braço dela, enforcar ela e queimar ela viva. Será que isso é normal? E o cara tá na rua lá, e às vezes ele vem e abraça as crianças. Livre, que lindo. O Nardoni estava nervosinho, a madrasta odiava a menina, arrebentaram a menina, esganaram a menina, né, doutor? A ponto da menina ter morrido. Provavelmente deve ter morrido e ressuscitou, sabe aquele momento? Com certeza. Aí ele ligou pro papai, pelo que conta lá, né? Porque eu não sei, eu acho tão estranho, porque, olha, quem sou eu, né? Eu fui lá visitar aquele que pegou, o Abdulmaci, isso, que pegou 300 anos de cadeia, ele estava sendo processado, tá lá, e tinha uma fórmula mágica lá de anular muita coisa, porque muita coisa arrumaram para ele, de graça. E aí, de repente, a moça lá era um policial militar que cuidava lá. Falou, Carboni, ó, a moça abriu o bico lá e falou que quem mandou jogar pela janela foi o pai do Nardoni. E a mulher é firme, eu sei quem é, dá para achar ela aqui e conversar. E tem outras pessoas que falaram. Eu só não entendo o seguinte, quem participa de uma forma ou de outra, mesmo que a distância, pega a mesma pena dos outros criminosos. Por que esse senhor está solto? E não é só ele, né, está solto. O filho e está solta a mulher. Aí eles fingiram de mentirinha que estavam separados. Isso. Aí agora estão juntos. O que será que eles estão fazendo? Fala para mim.
Sabe que eu fico preocupado? Será que eles não estão bolando para matar a mãe da menina? Pois é. E o irmão da mãe da menina? E os outros filhinhos da mãe da E da os outros Isabela? filhos? E o resto? Você entende isso? Como é que o Estado pode garantir e deixar essa turma sem tornozeleira eletrônica, sem uma polícia lá para tomar conta deles, Sem na restrição, rua, né? passeando, junto com o pai, que em tese devia estar junto na cadeia? Fala, Agripino, conta para mim que, olha, eu fico Doutor, impressionado. é revoltante, né? Esse caso é revoltante. Eu acho que a gente não pode aceitar. Acho que nenhum ser humano que realmente diz ser humano não pode aceitar essa atrocidade que esse senhor chamado, nem sei se pode chamado de senhor, a Alexandre Nardoni e Isabela e Ana Carolina Jatobá. Doutores, eles esganaram a criança. Esganaram. Jogaram. Pela história que eu sei, eles deram uma paulada na cabeça da menina, ela bateu no negócio do carro. Mais ainda, pelo que eu ouvi falar, não sei porque eu não fiz parte desse júri, mas assim, eles estavam no supermercado. E sabe aqueles dias que tá lotado o supermercado? E diz que o Nardoni, junto com a mulher, junto com a menina que estava lá, ficaram na fila, lá esperando para pagar. Sim. Quando chegou na hora de pagar, eles, 2 carrinhos, sabe? É bastante coisa, são Sim. ricos, né? Milionários, Aham. tudo, né? E na hora que ele foi pagar com o cartão, a mãe da menina, eu que eu ouvi falar, bloqueou as contas bancárias dele porque estava devendo alimentos. É minha história, eu tô falando. Sim. E ele ficou nervoso. E descontaram na menina. E aí disse que deram uma pancada na cabeça dela, ela bateu a cara no breque do carro, sabe? Antigamente tinha aqueles breques de mão lá. E aí eles acharam que ela tinha morrido. E que aí, no caso, ele ligou, papai, o que eu faço, papai, né? Aí o papaizinho deu uma ideia, assim, para forjar, né, uma situação. Um negócio, e jogou a menina pela janela e ele não tinha morrido. Mas como é que um pai faz isso? Como é que uma madrasta faz isso? Então, Deus, como é que essa gente tá na rua? ser humano, né, doutor? Exato. Agora, imagina só. Se a menina foi morta por essa turba de assassinos, imagina o que pode acontecer com os vizinhos deles, se porventura eles não O gostarem. que eles não fazem na calada da noite? Na calada da noite. Será que eles não podem matar os outros? Então, pensa bem, né? O que esses caras estão fazendo na rua? Fala pra mim. Por que eles não estão cumprindo pena como todo mundo? E o estranho, condicional. Que condicional é essa? O sujeito devia estar trabalhando. A impressão que dá é que ele está passeando. Passeando. E o que eu Mas acho... está passeando no shopping, doutor. No shopping, No CT Norte. Então, No como shopping D. Então, mas agora imagina se ele brigar com alguém lá. E se a mulher brigar e falar assim, mata ele, ele mata. Você viu, olhou bem pro rosto dele? É um pitbull solto na rua. Isso, é terrível. E outra coisa, como é que fica a sociedade? Com todo respeito aos pitbull. Nós vamos ficar reféns disso daí? Eu me lembro de um caso de um menino que foi lá e matou o pai e matou a amante. Lá nas Perdizes, perto da minha casa. Sim, eu lembro desse caso. Você lembra? Então, o rapaz é um safado, sem vergonha lá, mas a polícia foi investigando. Achou que estava a arma que ele enfiou dentro de um esgoto lá e prendeu. O cara, acho que está preso até hoje. Está preso até hoje. Então, esse sujeito, quando ele estava respondendo em liberdade, ele colocou todo mundo preocupado lá, ele afrontou até a minha pessoa. Sim. Porque ele estava lá e eu acho que ele queria descontar em alguém e descontava nos outros. Agora, ele foi para a cadeia e está na cadeia. Agora, como é que esses dois não estão? Eu pergunto o seguinte, que estrutura jurídica tem essa gente para conseguir um benefício? Se eu fosse promotor de justiça, a primeira coisa que eu ia fazer é um exame psiquiátrico dos dois. Isso. Eu ia pedir para o juiz tirar eles da cadeia e internar eles no hospício para fazer uma avaliação. Sim. Nem se fosse de 2, 3, 5, 20 anos, para saber se eles têm periculosidade. Será que foi feito isso daí?
porque ninguém viu. Pois é. Agora, como é que faz, então? Então solta, vamos soltar e acabou. Agora o Agripino lá tá morrendo de medo, né? Ele, a família dele e todo mundo. E como é que fica lá? Fala pra mim. E se essa gente pegar e resolver matar o Agripino agora porque ele abriu um inquérito e ele tá fazendo o abaixo-assinado? Para que esses criminosos voltem pra cadeia E pague o que eles têm. Será que é ruim isso daí, o povo pedir? Olha, o promotor público é pago pelo povo. O juiz é pago pelo povo. Os nossos tribunais têm de garantir o mínimo de segurança para a gente. Então vamos perguntar assim, um assassino que pega e joga a filha pela janela, né? Depois de achar que tenha matado ela. Se o pai mandou ou não mandou, é filigrana isso daqui. Como é que fica? E se jogasse a filha do promotor lá? Vamos pensar, do juiz. Então, normalmente, eu estou acostumado a ver crime de morte, essas coisas todas. Sim. O assassino, quando ele pede, o promotor não deixa. Não, tem de fazer um exame, tem de chamar um psiquiatra. Mas, sabe, tem de ver. Se o psiquiatra está dando um parecer favorável, tem achar estranho, né? Você entende? O correto, de verdade, era levar eles para o hospício, dar injeção na cabeça deles e tentar ver quando eles melhoravam. Com certeza. Para poder sair numa boa. Que nem aí o Chambinha. Por que o Chambinha está preso? Então vamos soltar ele também. E aquela turma que está presa há 30 anos lá e ficar preso também? Fala. Doutor, e os criminosos, eles voltaram para o lugar do crime. Eles voltaram para o lugar. Mas e sabe para que é isso? É gozado. Quando a gente volta para o lugar do crime, é assim, para mostrar que eu fui, fiz e estou aqui de novo. Porque o papai constrói prédio, tem um monte de apartamento. Ele é Deus na cidade. Pois é. É Deus. É tão Deus que ele não foi para júri. Pois é. Mas agora vocês não sabem. Se ouvissem as testemunhas, se ouvissem as policiais femininas que ficavam lá junto com a Jatobá, o nome dela? Ana Carolina Jatobá. Então, ouvissem, é evidente que ele ia para júri. Aí, deixava para os jurados decidir. Agora, vamos imaginar, né, os jurados olhando assim, olha, o filhinho pegou 30 e poucos anos de cadeia porque matou lá a Nardoni. E ele jogou ele pela janela. Aí eu olhava bem para a cara dele. Tá na cara, né, que o pai deu um jeitinho lá, joga lá de cima. Por que ele não tá respondendo? Eu não queria que ele pegasse a mesma pena, não. Ele nem tem idade para isso. Uns 20 anos tava bom. Agora o que eu fico preocupado é que ele tá na rua com o filho desfilando. E a gente tem de aguentar isso daí? Nem os serviços que foram determinados pela justiça para eles cumpriram, não estão cumprindo. Esse eu não vi, não. Tem serviço? Tem serviço comunitário para eles. Então, mas eles de verdade, para mim... são deuses, né? Não sei da onde. E eles conseguem tudo. Agora, o advogado normal, que nem eu aqui, eu faço de tudo para ajudar os condenados. Mas eles têm lá normal. Aquele caso daquela mulher que cortou a pessoa em pedaços, você lembra? Lembro. Então. A mulher daquele empresário da... Não. Ela que tinha uma empresária. Ele saía com ela. Ele é descendente de família de japoneses, né? Que era da... Não, essa é a Yoki. Não, é outra, é pior ainda. Essa senhora aí, diz a lenda que o sujeito saía com ela, ele pagava, né? E batia muito nela. Agripino. Sim. E ela resolveu pegar e matar o sujeito. E chamou lá as amigas de infortúnio, né, de trabalho dela, e cortaram ele em pedaços. Deixaram a cabeça na Praça da Sé, um pedaço do corpo em outro lugar, dividiram ele em tudo que é lugar. Elas pegaram uma pena. Das 5, 4 foram absolvidas, já tinham cumprido uma boa parte da pena, e ela ficou. Mas até hoje ela está agora no regime semiaberto. E ela não teve todos esses benefícios, sabe? E o crime dela, olha, tá certo, é ruim, né? É péssimo, né? Mas ela matou um sujeito que batia nela o ano inteiro. Pagava para bater nela. Estranho. Então, ela, sabe? Dava até para ter uma pena menor se fosse o advogado. Agora, como é que essa gente fica numa boa? Fala pra mim, eu não entendo isso daqui. Como é que o Nardoni tá numa boa? E você viu a cara dele lá, tudo passeando. Parece que eles estão enfrentando uma sociedade. Isso. Agora, senhor juiz, senhor promotor, esse caso a gente vai levar para o Conselho Nacional de Justiça. Vamos levar também para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque, de verdade...
Esses dois é desvio de conduta. Se eles são assassinos de criança, a pena é muito mais elevada porque é pai, né? E a outra é madrasta e se aproveitaram da situação de vulnerabilidade da menina. Da criança. Que ela não tinha como se defender, né? Criança de quê? 5 anos? Então, época, né, como é que eles estão na rua? Como é que a Von Richthofen está na rua? Como é que o Cupertino está em cana lá, pegou 100 anos, esse daí, coitado, não vai sair mais de lá. Agora, será que por que uns tanto e outros nada? Será que não dá para entender? A gravidade? A gravidade. A gravidade. Doutor. Agora me fala, eu sei que você vai ser ouvido. Qual que é a rádio amanhã, a TV? Amanhã a gente vai estar participando do SBT, do programa do SBT aqui agora, e também a gente vai estar no portal Léo Dias. Mas o que o Agripino fez? Ele entrou com um procedimento criminal, chamando a atenção do Ministério Público da gravidade desses dois elementos estarem soltos. A ameaça que eles passam para a sociedade. A ameaça, mas não é só uma ameaça, o medo. não. É o medo. Vamos imaginar o seguinte, olha, é que nem a Vestofer, vamos imaginar. Ela abriu a porta para dois vagabundos sem vergonha, namoradinho, de entrar, e ela ficou vendo matar os pais a paulada, tá certo? Então, ela pode fazer com qualquer um isso daí. Ela armou, né, doutor? Se ela ficar brava, ela pode fazer isso com o filho dela novo agora e com o esposo e com a família dele inteira. O Estado vai fazer o quê? Nada? Vai ficar omisso? Será que é isso? Agora, o problema do Nardoni é que ele está enfrentando a situação de Santana inteira. Sim. Mas não é Santana, é Santa Terezinha, é Tucuruvi. Vila Medeiros. Vila Medeiros, nós vamos até Vila Mariporã. Guilherme, Tá todo mundo com medo. Você imaginou? Eles vão lá pro sítio, lá em Mariporã, e aproveita já mata mais 3 crianças? Fala pra mim. Só para confirmar, dia 12 agora de agosto, os bonitos estavam em um grande supermercado no bairro de Santana fazendo compra. Seria o pai dele, o fazendo pai, né? Compra numa boa, tranquilo, como se tivesse tudo, como se fossem pessoas inocentes. Vamos imaginar que uma criança pegue e dê um chute na mãe dele, na madrasta, na mulher do cara. Ou quem sabe dá uma mordida nele. Ou quem sabe a criança pega e joga lá uma bola, uma bola na janela dele. Então, vamos imaginar. Um psicopata, eu não sei se ele é. Para mim, ele é um assassino. Um criminoso da pior espécie. Como é que fica? E o pai dele? O pai dele dando guarida, né? A gente não está falando aqui de segurança. A impressão que dá é que eles têm segurança. Mas que coisa, não? Como é que o promotor soltou? Como é que não houve nenhum recurso, será? Quando o promotor deu o parecer favorável para dar uma condicional para ele, o juizinho deu, será que não levaram para o Tribunal de Justiça para tomar conhecimento? Sim. Qualquer promotor faz isso. O promotor deu a condicional, pumba, entra lá com um recurso. Será que chegou em Brasília? Eu duvido. Será que o Alexandre... Não chegou, doutor. Será que o Alexandre de Moraes não fez nada? Eu tenho certeza que quando eu comunicar esse fato para ele vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque aqui tem que ter justiça. Com certeza. Não tem cabimento um negócio desse. E agora, eu gostaria só de registrar aqui que a gente pelo menos tivesse muitos mais Dr. Ângelo Carboni, que sempre está aí ajudando a nossa sociedade, ajudando as pessoas que às vezes sequer tem uma luz no fundo do túnel para fazer justiça. E você, doutor, está sempre aí na linha de frente, ajudando aquelas pessoas que já perderam seus filhos para a criminalidade, porque foram assassinados pelo crime do ódio. Porque a Isabela Nardoni, ela foi assassinada, esganada pelo ódio de uma madrasta. De uma madrasta e de um pai inconsequente. Olha, não sei, olha bem pra cara dele e você já fala tudo. E é pra cara dela também. E outra coisa, ela tá na cara que ela armou essa situação toda. Agora, ele não tinha gabarito de jogar a menina lá de cima, só com orientação de uma pessoa mais inteligente que ligou pra ele. Será que não dava para verificar o telefonema dele com o papai? Será que não dava para ver tudo isso? E os advogados que vão vir para cima da gente aqui? Mas nós estamos fazendo isso pela sociedade. Estamos um pouco se portando, eu, Agripino, com certeza, com o que vai acontecer para a gente. Nem se a gente tomar um tiro aqui no meio da rua. Mas o problema, gente, é que ele está incomodando Santana, Tucuruvi, Santa Terezinha, shoppings, lojas, Mariporã, tudo. Porque esses elementos, eles estão às soltas. E o papai está tomando conta deles.
E a moça, fingiu que tinha separado. Com certeza. Porque era mais fácil, entendeu como é que é? No Réveillon agora de 2024 para 2025, juntos na melhor praia, no litoral norte de São Paulo, então, juntos. agora você vê, coitada, a menina tá enterrada. Uma mãe sofrendo, despedaçada. A mãe não tem mais a filha, não tem mais o carinho da filha. Poxa, que dureza. Eu fico imaginando um neto meu e saber que um vagabundo sem vergonha, um assassino, jogou ele desse, pela né, janela. Doutor? Eu não ia ficar quieto, não. Não ia. Não, imagina. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Se alguém pegou e matou um filho teu, matou um sobrinho teu, chama um advogado para ser assistente da acusação. Isso. Para quando... Um advogado com experiência na estatura do doutor Não, pode ser qualquer um, mas é assim, olha. Quando o promotor recebeu um pedido lá dos advogados do assassino, olha, vamos dar uma liberdade condicional para ele. Aí veio o assistente da acusação, como? Esse cara é louco, ele matou a pessoa, um assassino matou a filha, ele tem que ficar na cadeia. Um risco para a sociedade. Vamos pedir uma perícia, vamos pedir uma medida de segurança. Aí o promotor dá um parecer favorável e o juiz solta. Ele apela, vai lá e vai para o tribunal e conta o que está acontecendo. Aí o tribunal não fez nada, vai para Brasília, Superior Tribunal de Justiça. Se o tribunal não fizer nada, vai lá para o Supremo Tribunal Federal, fala lá com o chefão, lá, o cacique. Vai para uma corte internacional. Vai para uma corte internacional, mas o que não pode... o cara tá gozando a cara de todo mundo, tá colocando em risco a família de todos nós, tá deixando todo mundo desesperado. E um pai que, em tese, como contaram aí, ajudou o filho a destruir as provas. Isso daí é da cana também. E ele tá numa boa. Tá todo mundo numa boa, porque o dinheiro é farto. Mas o assassino da filha tá lá. A madrasta tá lá e a gente não quer isso. É verdade. É revoltante, viu, doutor? Eu sempre falo em todos os lugares onde eu vou o quanto você ajuda a nossa sociedade, o quanto você ajuda o povo, o quanto você orienta, o quanto você faz justiça. E sua fala é uma fala de revolta de um pai, de um avô, de um tio. De a gente não ter mais a pessoa que a gente ama. Eu vejo meus netos até choram de ver um vagabundo desse pegar e matar uma criança. Uma criança lá que teve obrigação de ir lá, porque o juiz mandou. Porque, na verdade, ele não devia estar lá com o pai, não devia estar nunca com essa madrasta aqui. Agora, esses dois têm de pagar, eles têm de voltar para a cadeia. E se vocês, juízes e desembargadores, não fizerem nada, a gente vai para Brasília, eu vou lá no Direitos Humanos, lá para pedir garantia para o nosso povo, para o povo de Santana, que a gente não quer esses caras na rua, a gente quer no lugar certo deles, na cadeia. E se for na cadeia, não tem, no hospício, até demonstrar que eles não têm mais condições de crime. Ou seja, quando eles tiverem 90 anos, né? Sim. Você não acha? Sim, isso. Agora, o Agripino vai ser candidato, né? Ele já é pré-candidato. Eu quero ver ele tomando conta do grupo deles. É um cara tão esforçado. Ele ajuda os outros, sim. Ele dá força, ele cuida do pai dele, que está tão doente. Sim. Mas sabe o que era importante? É ele ver o sofrimento das pessoas, o medo das pessoas, que esse criminoso nato Nardoni e essa mulher assassina... Esses comparsas que faz... E os comparsas e a turma toda, os advogados, aquela turma toda, que quer dinheiro. Mas a gente quer justiça. Isso. A gente não mesmo. Tem mais o que fazer. O meu total repúdio a esse casal, esse verme de casal, não sei se a gente pode chamar isso de casal, de ser humano, viu, doutor? E eu acho que a gente tem que mudar as leis, tanto leis estaduais, leis lá em Brasília também. Eu acho que não, Pirano, tem de cumprir a lei. O que a gente tem de fazer de verdade fez o crime... Pague por isso, pague. E outra coisa, em vez de soltar, medida de segurança nele, manda ele pro hospício. Não é hospício, é um tratamento, tá? Um tratamento. Eles dão uma injeção na cabeça de cada um, eles ficam assim com os olhos meio virados, e eles não vão ficar fazendo mais isso daqui. Agora, deixar os meninos desfilando
Numa boa. afrontando todo mundo, deixando o Agripino apavorado lá, É. porque o Agripino mora em Santana, coitado. É. E aí ter ele fazer abaixo assinado para pedir, para prender os elementos que deviam estar presos. É. Fala É. pra mim, não é É. ruim? Nossa, Hein? o medo, Mas a ameaça. vocês vão escutar a gente em muito lugar. Vamos. E eu vou falar, inclusive, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir para ele justiça, já que a gente não tem aqui, para pôr esses elementos na cadeia ou no hospício. Isso. Mas junto com a sociedade nunca. Agripino, se despede da tua turma. Doutor, muito obrigado mesmo. A gente vai continuar lutando. Eu sei que você luta muito mais anos do que eu. Muito obrigado. E amanhã acompanha a gente pelo portal Léo Dias e pelo SBT. Muito obrigado, viu, doutor Eu Ângelo adoro o Carbone? Léo Dias, eu adoro o SBT. E vou contar uma coisa para vocês não acreditam. Uma vez eu fui fazer o Domingo Espetacular e não deixaram eu entrar porque eu processei aquele sujeito lá, aquele que fala, tá bem para todos, sabe? Aquele lá, aquele só truta. Então, na verdade, o que a gente quer aqui é justiça. E nós vamos buscar pela Isabela Nardoni E por tantas e as por outras. todas as outras crianças que estão sofrendo assim. Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone.